Esses grupos de música daqui do Sudeste, eles são ungidos, hein, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Que privilégio poder estar aqui, que responsabilidade, né? Assumir o púlpito de Francisco e Teresa. Uau! Faz assim comigo, uau! Eita, Jesus! Que bênção, irmãos, poder estar aqui com vocês. Antes de ministrar a palavra, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E esse ambiente parece muito com um ambiente como a gente foi criado lá em Campina Grande. Era um ambiente menor, né? E a gente aprendi tanto das ministrações do pastor Bud. Minhas lembranças, irmãos, reportam naquele tempo como a gente foi ajustado na maneira de pensar para a gente poder crescer em Deus, né? E eu tenho uma amizade muito grande com Francisco e com Teresa. Eu me lembro de uma citação de Benjamin Franklin que diz assim: um tesouro pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um tesouro. E eu tenho eles assim como um amigo bem chegado, né? A gente tem compartilhado coisas boas. Andamos em alguns momentos juntos com o pastor Bud em algumas viagens, né? Fomos para Angola, teve umas experiências maravilhosas com ele, né? Eu não vou contar, mas ela depois conta para vocês. Mas, queridos, é bom a gente aprender, né? Porque a gente não gosta de levar... Lá no Nordeste a gente chama caçada, aqui é a mesma coisa, não é palavrão não, né? Pronto. A gente não gosta de levar sozinho, então a gente incentiva os irmãos, né? Levar também. Mas eu queria reconhecer, eu sei que a gente já adorou, já havia um momento de oração aqui, eu queria fazer a minha oração de consagração para essa manhã. Amém? Vamos orar. Curva um pouco a sua cabeça, feche os seus olhos. Em primeiro lugar, Pai, nós queremos reconhecer a Tua presença no nosso meio. Eu reconheço a Tua bondade, Senhor. Eu reconheço que Você tem feito algo poderoso na vida dos meus irmãos, a ponto deles se dedicarem para vir num domingo cultuar a Ti. Não somente fazer o seu devocional Te louvando, mas cultuar a Ti ouvindo a Tua palavra. E o desejo do meu coração, Pai, é ser uma bênção tão grande para eles, como o Senhor tem sido a mim. O Senhor tem me enriquecido com a palavra e eu quero reconhecer a unção sobre a minha vida, Pai. E eu reconheço a unção que vem sobre a vida dos meus irmãos também, ajudando a cada um deles a ouvir, guardar e praticar a sua palavra. Senhor, gratos por você nos conduzir em triunfo nessa manhã. Nós te louvamos por tudo que você já fez, mas ainda te louvamos mais pelo que o Senhor vai fazer. Estamos abertos e recebemos a influência da tua parte para fazer aquilo que você deseja, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, deixa eu falar com vocês algumas coisas, né? A gente vai trocar algumas ideias aqui. E eu penso que a igreja é o fórum ideal para a gente pensar da forma como Deus pensa, né? Eu me converti, eu era de uma família espírita, e quando eu entrei dentro da igreja, eu nasci de novo. Depois que eu fui para a igreja costumeiramente, eu ainda acreditava durante 6 meses em reencarnação. E você pode perguntar para mim se eu era salvo quando eu frequentava a igreja e ainda acreditava naquilo. Eu era salvo. Eu tinha Jesus no meu coração. Só que minha mente ainda não tinha sido renovada. E a mente, ela precisa ser renovada, ela precisa ser mudada, né? Os pensamentos precisam ser mudados. Porque você crê naquilo que você constantemente está pensando. E você fala conforme você crê e você age conforme você fala. Amém? Então é importante a gente ter noção que a Bíblia foi dada para nós mudarmos os nossos pensamentos. Quando nós mudamos o nosso pensamento, nós temos a oportunidade de experimentarmos qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 10, versículo 1 e 2. Ele fala para que a gente se esforce, se sacrifique para transformar a nossa maneira de pensar, para experimentarmos qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, vir para a igreja ou fazer uma escola bíblica é mesmo um sacrifício. Hoje eu digo, você veio para cá diante de tantas propostas que a vida oferece para a gente, listas, mas você escolhe vir adorar o Senhor e se submeter, de uma certa medida, à palavra de Deus, para que ela de alguma forma
possa entrar nos seus ouvidos e mudar a forma de você pensar. Agora veja, queridos, a gente às vezes é ensinado que a oração, ela pode mudar os pensamentos. Na verdade, a oração ela pode expulsar uma influência que vem sobre a sua vida. Mas ela não tem o poder de controlar os seus pensamentos. Eu gostaria que tivesse, né? Porque eu ia controlar o pensamento de muita gente. Se pudesse. Eu gostaria que a oração tivesse esse poder, para eu controlar o pensamento de algumas pessoas, para não fazer nada de errado. Mas, infelizmente, eu não posso fazer assim. Eu posso orar para que uma pessoa possa receber a influência do Espírito Santo e a graça que vem sobre ela a ajude a pensar corretamente. Amém? Mas controlar o pensamento de ninguém eu não posso. Isso mostra para mim que quando a gente está impondo as mãos, a gente diz assim, eu oro e quebro todo o pensamento na mente de uma pessoa. É difícil isso, irmão. Né? A oração não tem esse poder, não. Eu acho que nem você tem, né, de quebrar os pensamentos. Um pensamento errado é quebrado quando um pensamento certo entra. Né? E para esse certo entrar, você precisa da influência certa. Muita gente vai buscar essa influência em lugares errados. Por isso que eles têm pensamento errado. Temos oportunidade de fazer o que é certo e sermos influenciados da maneira correta. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que quando a gente tem a oportunidade de ter a palavra e ouvir a palavra e conferir se a palavra está, o que o pregador está dizendo é conforme o que a Bíblia diz, a gente não tem escolha. Ou aquilo, ou a gente vai viver padecendo as necessidades da vida. Né? Então a gente precisa se acomodar com a palavra, amém? Eu estou lendo certos dias aí para trás o livro de Charles Capps e ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, nós temos pensado que se orarmos o suficiente, em breve irá funcionar. Ele diz, não vai funcionar. Nós temos que deixar isso claro. A fé fará com que a oração funcione, mas a oração não fará a fé funcionar. A fé funciona sem oração, mas a oração não funciona sem fé. Chocante isso, né, irmão? O que é que se pensa por aí? É que a gente pode gastar 8 horas de oração, fazer jejuns intermináveis e ter as respostas das orações que nós desejamos. E a gente entende pela palavra que não é assim. Né? Deus não vai ficar convencido pelo seu número de dias de jejum. Você vive em incredulidade. Não é assim. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador. É necessário. Diga, é necessário. Então a gente sabe que o estilo de vida fé é necessário para nós. Nós temos que ter esse estilo de vida. Agora, quando a gente começa a ouvir tantas que tem por aí, irmãos, não pense que eu estou criticando nenhuma denominação. Antigamente, lá quando eu converti, era bem claro saber quem era uma pessoa da Igreja Batista, saber quem era uma pessoa da Igreja Metodista, saber quem era uma pessoa da Igreja Presbiteriana e assim por diante. Hoje em dia, com o advento da internet, com as oportunidades de pessoas ouvirem as palavras da fé, quase toda a igreja fala a mesma coisa. Quase fala a mesma coisa, mas nem todos falam a mesma coisa que a palavra diz. E às vezes os resultados são errados ou diferentes porque a gente não está conferindo pela palavra o que é realmente palavra e o que não é. Ora, se o apóstolo Paulo mesmo diz que os bereanos eram nobres porque eles confiavam, aqui o apóstolo Paulo diz, com as escrituras que ele diz, porque a gente não tem que conferir. A gente precisa conferir, a gente precisa analisar, a gente precisa fazer uma autoanálise para ver, será que eu estou agindo em fé? Será que eu estou andando em fé? Sabe, porque o que muito se diz, irmãos, em alguns lugares, parece com a aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. E Jesus, certa vez, ele diz, errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, é possível que a gente pode errar por conhecer as Escrituras. E o desejo do nosso coração é que do coração de Deus é que a gente conheça as Escrituras. Amém? Agora veja, queridos, a fé ela sempre está ligada à palavra. Você pode dizer, mas os discípulos basearam
A fé deles em quê? Somente nas experiências com Jesus. Quando você vê o Novo Testamento, quando você olha, Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi o autor da maior parte do Novo Testamento, você vê, irmãos, que o apóstolo Paulo baseava a sua doutrina no Velho Testamento. Só que essa doutrina era passada por um filtro chamado Jesus, uma aliança superior, e ela colocava a palavra que ele ministrava dentro de uma condição superior àquela que eles tinham no Velho Testamento. Veja você que só no capítulo 10 de Romanos, o apóstolo Paulo, só no capítulo 10, ele cita pelo menos 9 vezes o Velho Testamento. 9 vezes o Velho Testamento. Isso mostra para mim que a palavra que eles tinham escrita é muito importante para ele basear a fé que ele tinha naquele tempo. Irmãos, a palavra que nós temos hoje é o que nos dá base para viver corretamente diante de Deus hoje. Amém. O Novo Testamento precisa ser entendido. Amém? Aí eu quero que você abra comigo o apóstolo Pedro pregando ou escrevendo, lá no capítulo 3, versículo 10. Abre lá comigo, por favor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim: quem é um homem que ama a vida e quer ver longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Essa versão que eu li parece ser bem diferente da sua, não é? Não é? Só que eu estava lendo, irmão, Salmos 34, 12. De onde Pedro saiu com essa ideia? De onde Pedro saiu com essa ideia, quando ele fala esse versículo lá? Do Velho Testamento. Ele pegava as escrituras do Velho Testamento e usava na aliança que nós temos. Agora, se Deus era assim no Velho Testamento, irmãos, imagina no Novo. Amém. Ele ficou melhor. Amém. Me perdoe, ele ficou melhor não, ele não muda, né? Mas, irmãos, não aparenta ser que Deus ficou melhor, não é? Ele mandou Jesus, a gente está numa aliança superior. Amém. Nós temos uma condição superior ao que eles tinham antes. E eu amo a palavra do Senhor. E eu queria te despertar para isso. Que você vê, de alguma forma, aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, não é? E eu vou usar algumas coisas do Velho Testamento só para dar base, para você entender que a gente pode mesmo pegar as experiências que algumas pessoas tiveram no Velho Testamento e usar a nosso favor. Abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo falando também do Velho Testamento e baseando o seu ensinamento no Velho Testamento para ensinar aos irmãos a se comportar bem. No capítulo 10, versículo 1, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque viam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Veja, queridos, nesses 3 primeiros versículos, o apóstolo Paulo repete uma palavra por 4 vezes. Qual é essa palavra? Eu não sei se a Bíblia revista e atualiza como a minha, mas há uma palavra que é repetida por 4 vezes. Essa palavra é todos. Todos passaram pela nuvem, todos batizados na nuvem como no mar, todos comeram de um só manjar e beberam de uma fonte espiritual que a Bíblia fala que todos eles tiveram a mesma oportunidade. Agora, por que a maioria não usufruiu? Por uma decisão. Fé, acreditar em Deus, é uma decisão, irmão. Eu decido acreditar. Você diz assim, mas pastor, eu não consigo. Consegue. Se você disser, eu decido acreditar nesse versículo e começar a meditar, você consegue. Você vai ser levado
a ter convicção pela palavra por uma decisão. Você toma uma decisão hoje. Você toma uma decisão de fortalecer-se na fé. Amém? Agora, veja, queridos, que o pastor Rega, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, olha, você precisa ter cuidado com o que entra em sua mente, da mesma forma que tem cuidado com o que entra no seu estômago. O diabo pode ter acesso à sua alma, irmãos, por uma literatura. Ele pode ter acesso por uma TV, pode ter acesso por uma amizade. E ele influencia você de forma negativa para você descrer da palavra. Quantas pessoas, irmão, já se desviaram da igreja por causa de influência de um amigo? Quantas pessoas já deixaram de crer naquilo que a gente crê? E eu digo amigos meus, porque pegaram uma literatura que colocou eles para fora daquilo que a Bíblia diz. Quantas pessoas? Então, a gente ser mesmo seletivo naquilo que a gente vai estudar. Porque a fé é uma decisão. Se eu tomo uma decisão, eu tenho que pegar um material que corrobore com aquilo que eu creio. E aquilo que eu preciso. Eu não vou pegar um material de incredulidade. Isso vai trazer dano para a minha vida. O irmão Rega, ele disse que era um rato de biblioteca. Ele gostava de ler. E uma certa vez, ele foi na casa de um irmão que ele dizia que tinha a maior biblioteca particular que ele já conheceu. E como ele gostava de ler, ele pegou alguns livros lá. E conversando com esse irmão nessa altura, ele perguntou a esse irmão, você já leu todos os livros que tem na sua biblioteca? Ele disse, olha, irmão Rega, eu não consegui ler todos, não. Mas tem alguns aqui que eu gostaria de não ter, porque hoje em dia é um obstáculo a mais à minha fé. Você já imaginou, irmão? Não é? Você, por causa de uma literatura, de uma ministração que você ouviu, que traz dúvida sobre aquilo que você quer que aconteça na sua vida, a fé é uma decisão. Eu tomo uma decisão de Deus. Amém? Estava lá nos Estados Unidos quando o pastor Reagan falou o caso do pai dele. E eu achei interessante porque eu sei que você entende que a gente pode ter fé em algumas áreas da nossa vida, termos de alguma forma desenvolvido fé de uma área da nossa vida, mas em outras a gente perecer ainda. É possível ser forte numa área e outra não. É possível ter tido uma fé forte no começo da caminhada cristã e o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerino continua numa boa, né? Essa é uma propaganda que os novos não conhecem. Mas é assim, o tempo passa, se você não dá manutenção daquilo que você ouviu, você vai perdendo aquela firmeza na fé. Você vai perdendo aquela convicção. Então você precisa dar continuidade a que você recebeu. É preciso estar ouvindo as mesmas coisas. Amém? Aí o irmão Rega, ele disse uma coisa interessante sobre o pai dele. Ele disse, olha, meu pai desenvolveu a fé na área da cura, mas ainda não desenvolvido a fé na área de finanças. É possível desenvolver a fé numa área e outra? Sim. E ele disse, quando a gente era criança, eventualmente nós ficávamos doentes. E por causa dos custos das ligações de antigamente, nós só ligávamos para o meu pai quando era algo extremamente necessário. Veja, que minha avó ligou para meu pai e disse para ele que estava com uma espécie de sarampo. Sarampo por aqui hoje, né? Ele tem... hoje, aqui não. Ele tem... ela não terminou de falar direito. Meu pai falou, ok, em nome de Jesus, eu ordeno essa doença que saia, e desligou o telefone. No outro instante, eu estava curado. Mas na área de finanças, ele precisou meditar. Eu fico pensando, né, qual é a área que a gente precisa meditar? Qual é a área que o diabo mais assolado a nossa vida, que a gente precisa gastar um pouco mais de tempo, pegando versículos na palavra, estudando a palavra, para a gente construir uma convicção? Eu não estou falando de informação, não. Eu estou falando de... Informação é uma coisa, convicção é outra. Informação é como a John Wesley já foi, o irmão Reagan repetia, é como sentimento mental. Você sabe que está lá na Bíblia, mas não tem certeza se vai operar para você ou não. Convicção, irmãos, é o óbvio a mão de Deus. Não basta ir para a igreja e dizer assim, a palavra foi maravilhosa, foi poderosa. Mas quando
reproduzir aquela palavra que foi dita. O irmão pastor era quem dizia, certa vez foi para uma igreja e a mãe foi para outra, e ele, pai, mãe, pregou na igreja. Ele disse, foi fulano de tal. Ele disse, o que foi que ele falou? Aí ficou parado assim, aí disse, pregou a palavra. Mas, qual versículo usou? Sabia dizer mais. Sabe, irmãos, a gente tem que ter cuidado, né? Porque aquilo que nos traz esperança no momento é aquilo que vai nos dar condição de vencer depois. E você precisa reproduzir um ambiente. E como é que você reproduz? Muitas vezes anotando. Hoje tem tantas facilidades, irmãos. Tem tanta coisa que a gente pode ouvir novamente para gerar aquela convicção. E quantas vezes eu preciso ouvir, pastor, a mesma mensagem? Quantas vezes, quanto for necessária, até gerar uma convicção. Essa palavra, irmã, na sua vida, ela tem que ser parte de você. Amém? Tem que fazer parte de você. Como é que você faz a palavra fazer parte de você? Meditando sobre ela. Amém. Confessando a palavra, declarando a palavra. Nós temos um amigo em comum, Francisco Teresa, que é o Francisco Vaso, que a gente chama. É um dos homens que a gente conhece que sabe a palavra mais decorada que eu já vi no Novo Testamento. Porque quando eu trabalhava com ele, eu era pastor dele em Fortaleza, ele ajudava na limpeza da igreja e ele anotava os versículos da Bíblia, e um versículo da Bíblia que ele queria meditar, e ele lia e botava no bolso o versículo, e varria um pouquinho, depois pegava o versículo e botava no bolso. E sempre lendo e sempre pensando, chegava no final do dia, ele falava, ou escrevia o que Deus tinha falado com ele naquele versículo. Aí ele pegou uma forma de meditar, irmãos, e construiu uma convicção. É tão impressionante. No começo, parecia que nada ia dar certo. Ele era pobre e dava dó. Não é? É mesmo, irmãos. Mas ele foi construindo. O problema de muitos cristãos é começar as coisas do final. Né? Não entende que existem processos de amadurecimento. Deus vai nos amadurecendo paulatinamente, progressivamente. Amém? O irmão Rega tinha desenvolvido a fé dele na área da cura, mas precisava desenvolver na área de finanças. E qual é o mecanismo que Deus dá? É a palavra, irmão. Não existe nada novo, não. É a palavra. E você precisa celebrar a palavra. Agora, quando você tem responsabilidade com você mesmo, irmãos, você começa a fazer esses estudos para você mesmo, para poder preparar a sua vida nesse sentido. E não abra lá não, mas em Lucas 8:13, a Bíblia diz, Jesus falando, ele diz que a semente caiu sobre pedra, são os que ouvindo a palavra recebem alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Eu fico pensando nessa frase, creem apenas por algum tempo. Para alguns, isso pode parecer que é somente no domingo eles creem, estão fervorosos, mas chega na segunda-feira, volta ao mesmo estado. Né? Alguns podem passar meses crendo numa coisa, mas depois eles desistem de crer e voltam ao mesmo estado. E a Bíblia fala sobre a gente ter mais firmeza, agarrar com mais firmeza as verdades estradadas. Para que a gente possa reproduzir os mesmos resultados dessa palavra que tivemos no passado, é preciso, irmãos, estar dando manutenção presente. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir no presente, não no passado. Amém? Você amadurece, vai crescendo, você vai desenvolvendo. A Bíblia diz que Abraão recebeu uma promessa da parte de Deus e Paulo, se relatando a Abraão, diz assim que ele não enfraqueceu na fé. Que não é interessante que a gente pode enfraquecer na fé. Não é interessante que o apóstolo Paulo diz que a gente pode se tornar um débil na fé. Não é interessante. Eu não quero ser, eu tenho alertas da parte de Deus. Eu não quero ter deficiências na minha fé. Para andar com deficiências, eu preciso dar valor à palavra. Hebreus 10:38 diz para não abandonar. Isso quer dizer que o que a gente conquistou, a gente pode lá abandonar. Eu não sei se você entende isso, irmãos, mas Deus nos deu mecanismos para a gente hoje ver uma vida melhor do que o povo no passado. E, queridos, eu queria que você entendesse, eu não estou criticando ninguém, eu não estou criando tumulto para ninguém. Mas um dia se cria pedra para as pessoas ficarem.
contrário, você vai ver que há uma epidemia mesmo de depressão. E assim, o diabo faz questão de promover isso e as pessoas têm sintomas de depressão. E qualquer crente não tenha cuidado, ele vai estar aquilo e ele vai começar a inculcar na cabeça: eu estou com depressão, eu estou com depressão, eu estou com depressão. E sabe o que é que vai acontecer? Depressão vai chegar. Se você não tiver cuidado, irmãos, depressão chega. Agora, eu sei que muitas pessoas, elas quando estão em depressão, eu não sou contra aquelas propagandas que o governo procure ajuda, precisa procurar ajuda. A própria palavra diz: se a gente tiver necessidade de ajuda, procura um ao outro, confesse um com o outro, ore um ao outro para ser sarado, não é assim? Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa: nada substitui a palavra. Nada substitui a presença. Você começa a crer na palavra e você começar a criar esse ambiente de fé com as palavras, pois a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A presença de Deus vai ser tão real como a presença física de qualquer psicólogo, como qualquer psicanalista. Alô, está comigo? Eu não sou contra você procurar, entende isso? Procure se você tem necessidade. Mas o que eu estou dizendo é que a palavra de Deus forma a presença de Deus quando você atua pela fé. Diga comigo, é pela fé. Aleluia. O apóstolo Paulo tinha tudo para ser um deprimido dentro da prisão. Olha, irmãos, que as prisões de hoje em dia é fé pequena para o que o apóstolo Paulo passa. Ele não tem recurso que a prisão deu. Eu tive na Fundação Casa, e vendo um adolescente, me condoeu com o meu coração. Fiquei tão triste de ver. Mas é uma condição muito favorável. O apóstolo Paulo não tinha isso, não. E o que é que ele diz lá em Filipenses? Alegrai-vos no Senhor, talvez digo alegrai-vos. Existe um poder quando a gente começa a vivenciar a palavra, falar a palavra, está com vontade de chorar. Rir quando está com vontade de chorar. Alô, você está aqui ou já foi para casa? É verdade, irmãos. Você precisa tomar posição pela palavra. Amém? Aí, às vezes, a gente precisa, como ser um pouco radical, né? Mostrar o caminho que deve ser seguido. Hoje em dia, qualquer pessoa está recorrendo para recursos naturais. Irmãos, volta a dizer, eu sou contra, mas eu tenho algo melhor. Eu exalto essa palavra. Eu exalto a palavra em todas as áreas da minha vida. A palavra é a verdade de Deus. Amém? Eu aprendo a colocar na minha casa uma voz de júbilo e de celebração. A Bíblia diz que a destra do Senhor se levanta e a destra do Senhor faz proezas. Agora a destra do Senhor se levanta para te encher do Espírito. Você enchendo do Espírito por causa da sua voz. Sabe o que é que a Bíblia diz, irmãos? Que você vai confessar as confissões mais importantes da sua vida, cheios do Espírito, na frente da morte. Eu viverei, eu não morrerei, mas viverei para os feitos do Senhor. Oh, aleluia! Fique comigo, é pela fé. Eu nasci assim e vou morrer assim, pela fé. Amém? Não vou dar, irmãos. Eu sou radical da fé. Eu sou crente em Cristo. Amém? Quando eu vejo as Escrituras, eu vejo que a gente perde muito em relativizar as coisas. Ah, mas esse tem diferente. Que obra é essa? Não é diferente nada, irmão. O diabo é diabo desde que o mundo existe. E Deus é Deus desde que o mundo existe. Agora, se você não tomar cuidado, você vai pegar algumas literaturas de alguns estudiosos que vai tentar fazer de Deus o grande eu era. E Ele é o grande eu sou. Amém? Ele é o grande eu sou. Amém? E, queridos, eu vou te abençoar. Eu sei que abençoou minha vida muito quando eu peguei esse ensinamento, quando a gente era novo convertido, para a gente entender que Deus é sem limite. Quem limita Deus somos nós. Nós limitamos Deus na nossa capacidade de pensar, na nossa capacidade de crer e na nossa capacidade de falar. Eu não quero limitações de Deus na minha vida, irmãos. Ainda que a gente pense que quando estou falando dessa maneira e eu estou te empolgando a viver a palavra, você possa pensar que amanhã já vai estar tudo diferente, e não é assim. Eu não estou garantindo a você que amanhã já vai estar tudo diferente, não. Mas você está diferente.
E quando você está diferente, você tem a oportunidade de fazer o seu mundo diferente. Amém. É pela fé. Amém. E você tem que ter atitude. Tem gente, irmãos, que mesmo diante da palavra, mesmo diante da unção, mesmo diante de um louvor como esse, ainda sai com a cabeça lá abaixo. E precisa tomar um chá de bússola para se tornar vida. A palavra funciona. A palavra é a verdade. Ah, mas eu não estou sentindo isso na minha vida. Não tem nada a ver com sentimento, irmão. Não tem nada a ver com sentimento. É uma atitude de coração. É um comportamento. Você não pergunta à sua carne, a Guto, como é que ele vai estar. Você determina como ele deve andar. Acorda de manhã pela fé. Toma uma posição pela fé. Hoje meu dia vai ser assim. Ah, queridos, eu sei que o diabo vai tentar colocar pressão para você não ter a garantia de que essas coisas vão acontecer. Irmãos, eu sei disso. Jesus mesmo falou, o inimigo ele vai tentar arrebatar a palavra do teu coração. E cabe a você usar a palavra pela fé. Amém? É pela fé, diga pela fé. Queridos, eu estava em Angola esses dias, né? E o Senhor falou, logo no começo do ano, a gente foi pedido de abrir a escola e a gente foi negociar para abrir. Abrimos a escola depois de 2 meses lá, das escolas já iniciadas. E o governo está fazendo algumas mudanças lá em Angola. Eu talvez, da mesma forma que no governo aqui no Brasil, eu não disputo cor de partido não, viu, irmão? Eu sou apartidário, eu sou de Deus. Eu gosto das coisas justas. Mas veja, o governo está tentando fazer algumas coisas boas e para organizar as coisas é preciso tomar medidas que são impopulares, muitas vezes. Necessário. Então o governo lá está fazendo medidas, está corrigindo algumas distorções no seio da igreja. Está corrigindo algumas coisas. Bom, eu não sei bem, eu não posso fazer juízo de valor nas decisões que estão sendo tomadas. Eu sei que ele fizeram uma operação resgate e estavam fechando algumas igrejas. E um dia a gente recebeu a comunicação que nossa igreja ia ser fechada. E o diretor da localidade lá, ele iria para lá. Eu disse, rapaz, você começa a pensar, rapaz, eu não sei se isso é a vontade de Deus. Vem um pensamento de estar aqui ou não. Mas muitas vezes a sugestão vem a mim. Será? Será que você está fazendo a coisa certa? Será que é isso? E o Senhor falou comigo para ser agressivo no tipo de pensamento que eu tenho. Expulsar o que não presta e acatar o que Deus disse. Deus não falou, então seja agressivo. Irmãos, eu tomei uma descarga de poder. Eu disse, papai, deixa esse senhor chegar para falar comigo. Eu quero falar com ele. Eu não estava fazendo errado. Meu vídeo é legal lá. Então eu vou falar com ele, não tem problema nenhum. E ele, 25 policiais lá, e bombeiros, umas coisas assim, eles iam lacrar a igreja. E eu lembro como hoje o pastor lá, Elias, conseguiu interceptar ele. Ele disse, não, mas eu preciso falar com o líder da igreja. Eu estava lá, eu mudei minha passagem para ficar lá, para poder, porque eu já estava 30 dias lá, e mudei minha passagem para poder receber o senhor. Quando ele recebeu ele disse, olha, as denúncias sobre vocês são gravíssimas. Eu queria escutar você. Aí eu comecei a falar para ele, comecei a explicar o que é que nós fazemos, como nós agimos, e não estamos fazendo nada de errado. Aí ele disse, rapaz, eu gostei de você. A gente fala com convicção. E ele disse, rapaz, ninguém vai fechar essa igreja não. A gente vê que é uma igreja séria. E não pensam para nós. Eu convidei ele, dei um livro do e-mail para ele, eu digo, lê esse livro. Lê esse livro. Eu saí com uma convicção tão grande por causa da palavra. Momentos antes, uns dias antes, eu tinha lido um escrito que tinha deixado de um general americano que fazia os cálculos do êxodo de Israel. Você já parou para pensar sobre isso? Eu vou encerrar com isso aqui. Estou quase encerrando, Francisco. Êxodo capítulo 12, abre lá. Êxodo capítulo 12, às vezes não entende, não vê. Mas Êxodo capítulo 12, irmãos, é uma coisa tão séria. A Bíblia diz que assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, totalmente homens, sem contar mulheres e crianças.
Subiu também com eles um misto de gente, de ovelha, gado e muitíssimos animais. A King James diz assim: os israelitas partiram de Ramassés para Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Olha que coisa interessante, irmãos. A conta aqui é de homens, 600 mil. Alguns estudiosos em torno de 3 mil pessoas, porque subiram um misto de outras nações com eles também. Sem contar gado, rebanho, sem contar ninguém. Sem contar mulheres e crianças. Vamos botar uma conta simples assim, 3 milhões de pessoas. Eu acho interessante o que esse general americano ele fez, calculando o que deveria se ter para ir para a Terra Prometida. Eu não trouxe as gravuras aqui, mas depois eu passo para Francisco prega melhor do que eu, aí vai poder ministrar aí. Mas, irmãos, olha de satélite, o Mar Vermelho é muito grande. E se eles passassem, esse general americano disse, se eles cruzassem o Mar Vermelho em uma noite, como diz, eles caminhariam na parte mais estreita. Se fosse em fila dupla, a fila teria sido de 496 quilômetros. Imagina, em fila dupla. Ou seja, isso teria requerido 35 noites para continuar. Ou seja, possivelmente para fazer isso foi necessário uma abertura do Mar Vermelho num espaço de pelo menos 6 quilômetros e meio de largura e caminharam 5 mil lado a lado para passá-lo em uma noite. Veja o que Deus fez. Irmãos, eram 5 mil pessoas de um lado parando, lado a lado. Não era em fila dupla, não. Aquela gravura que a gente vê de pessoas passando uma filazinha de 2 assim, não é real não, irmão. Não é real não. Você entende isso? Não é real. Eu acho que quando eles viram aquele mar abrir, porque o mar estava na frente deles. Quando eles viram aquele mar, irmãos, eles deram cangapé, lá no Nordeste, solto, né? Saia pulando. Se tivesse saído lá, eu acho que eles não passariam numa noite, não. Porque aí todo mundo ia tirar selfie, né? Eles não passariam, não. Mas não tinha, graças a Deus. Eles passaram numa noite. O irmão Reagan diz que os estudiosos dizem que houve uma seca no Mar Vermelho e estava só com 2 palmos de água. Aí ele diz, mas se foi assim, foi um milagre ainda maior. Porque ele diz que os carros e cavaleiros de Faraó se afogaram em 2 palmos de água. Irmãos, deixa eu te dizer, as menções do Velho Testamento são feitas por Jesus, por Paulo, por Pedro. Isso é real. Você entende isso? Houve uma abertura de 6 quilômetros e meio, mais ou menos, irmão, para o povo passar. Agora, veja, de acordo com as Nações Unidas, cada pessoa necessita de pelo menos 110 litros de água por dia, de acordo com as Nações Unidas. Aqui no Brasil se faz uma estimativa de 200 litros de água por dia para fazer o asseio pessoal, beber, comer e tudo mais. 200 litros de água por dia. Mas vamos fazer uma conta simples? Se cada pessoa precisasse de 3 litros de água por dia, vamos fazer uma conta simples. 3 vezes 3 milhões de água, 9 milhões de litros de água. Você sabe a quantidade de carreta para levar água até o deserto? Deixa eu te mostrar, irmão. Se fosse 3 litros d'água, 9 mil toneladas. 300 carretas de 18 metros para levar a água até a cidade. Isso dá uma fila em São Paulo de 5 quilômetros só de carreta para levar. Comida, vocês acham que ele ia comer no deserto? Rapaz, ele disse que para comer eram 500 mil quilos, ou seja, 1.500 toneladas. Aí vê só, ele disse que precisava de 46 carretas. Isso teria mais uma fila de 830 metros de carreta.
fazendo as somas. Você precisará de lenha para cozinhar alguma coisa no deserto? Eu acho que precisa, né? Fogo. Diz que era mais 4.000 toneladas. Eles precisariam de mais 101 carretas para levar. Isso daria mais uma fila de 1 quilômetro. Queridos, eu te pergunto, quando Moisés recebeu a visão de Deus de tirar o povo do Egito para a terra prometida, você acha que Moisés fez os cálculos de tudo isso? Você acha que Moisés fez os cálculos de tudo isso? Irmãos, não fez cálculo não. Não, quando às vezes Deus dá uma visão, não dá para a gente fazer cálculo. A gente tem a dimensão do que vai precisar. Aí eu quero deixar para uma coisa. As pessoas vão me chamar de gerado, de teologia da prosperidade. Mas você olha isso, irmãos. Você olha isso que a Bíblia fala. E Paulo diz que as coisas foram escritas para exemplos nossos. Eu fico pensando, será que não somos nós que limitamos a capacidade de Deus nos abençoar? Com a forma de pensar? Mas pastor, a família é muito humilde. Irmãos, eu não importo se você tem PhD, se você tem doutorado, eu não me importo com isso não. Você pode ter tudo isso e ser incrédulo. Não é? Você pode não saber ler, mas ser crente. Não é? Porque a fé vem do ouvir. Ele escuta a palavra, irmão. Um poder é dado. A manifestação de Deus acontece por dentro. É por isso que eu não posso limitar na sua capacidade. É por isso que eu não posso ficar com pensamento pequeno. Porque Deus é maior. Ele é infinitamente mais. Aí o que uma palavra é que quando ele se Abraão já com 99 anos de idade, lá no capítulo 17, versículo 1, diz Deus, eu sou Deus todo. O que é essa palavra todo poderoso no hebraico? É o Pai, o Deus mais do que suficiente. Aleluia. Quando Abraão recebeu a promessa, ele tinha 75 anos, irmãos. Ele recebeu a promessa. Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Foi assim. Em outras palavras, que eu estava dizendo, ande com da minha palavra e você amadurecerá. Existe um processo, sabe, irmãos, que você vai amadurecendo, maturando, você vai ficando mais convicto, 25 anos depois, Abraão recebe a promessa. Deus disse, eu vou te multiplicar extraordinariamente. E Abraão recebe a promessa de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. Quando eu pensei nisso, irmãos, eu estou limitando Deus. Eu estou limitando a capacidade de Deus. Eu tenho que pensar diferente. Eu vou ser radical no tipo de pensamento. Eu vou ser agressivo no tipo de pensamento. Eu vou gerar convicções no meu coração para coisas que eu vejo necessárias. Sabe que há tantas necessidades e eu estou intimidado com algumas coisas que as pessoas dizem, mas será que as pessoas não vão entender errado? Mas elas vão entender errado. Se quiserem. Entenderam Jesus errado. Entenderam Paulo errado. Jesus não conseguiu ser unanimidade. Jesus está pregando para os judeus. A Bíblia diz, muitos creram. Olha, irmão, era Jesus, porque não foi todos. Você já pensou sobre isso? Muitos creram, não foram todos. Nem todos creem. Há uma decisão a ser tomada. Eu decidi acreditar em questão fechada. A palavra de Deus, a verdade final sobre a minha vida, a questão está fechada. Fica pela Aí quando eu estava em Angola, irmão, eu achei engraçado, né? Porque eu sou uma figura de uma coisa que às vezes a gente não reconhece o potencial que Deus fez em nós. Porque a Bíblia diz que o maior habita em nós. E é impressionante como o crente pensa com coisa pequena quando habita. Ele não está visitando, ele habita. Ele habita dentro de mim. Há uma habitação celeste dentro de mim. Há um elemento criativo de Deus dentro de mim. O Espírito Santo habita dentro de mim. Eu tive que mudar meu visto, né? Porque o meu visto era um visto de turismo e a gente depois a gente pode provar mais 30 dias. Quando eu fui fazer
conversa com esse senhor lá, eu tive que mudar o meu visto. E eu coloquei acho que é no órgão de imigração lá, não me lembro. Meu visto, eu paguei uma pessoa para fazer isso. Só que na terça-feira, era o último dia, porque na quarta era feriado. Então, Francisco, eu estou terminando. Já botei meu tempo, mas eu me lembro que na quarta-feira feriado, aí o bastante pessoa lá falou para mim, pastor, não vai sair seu visto ou não. Eu disse, como é, rapaz? Eu vou me encontrar com a esposa, foi para Moçambique, fazer uma ajuda humanitária lá, e eu me encontro com ela no aeroporto, ela vai descer no aeroporto e eu vou me encontrar com ela lá. Ele disse, mas amanhã é feriado e o pessoal acho que não vai sair não, nem encontrar. Rapaz, isso era terça-feira, era na segunda-feira. Na quarta era feriado. Na terça ele disse, muita coisa e eles estão fazendo. Eu disse, rapaz, vem aqui na minha casa amanhã bem cedo que vai pegar esse passaporte. Eu só saio, na quarta-feira vou embora. Eu tenho que ir embora. E eu Senhor, disse, pai, você sabe que eu tenho que ir embora. E eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu declaro que a sua palavra vai me favorecer. E eu creio que os teus anjos estão resolvendo isso para mim. A gente ligou bem cedo, aí o Nelson disse para mim, Guts, mas eu acho que não vai estar pronto não é melhor mudar? Já não a passagem, eu digo, não vou mudar não, vai chegar. Vamos lá. Irmãos, quando a gente chegou lá no local, o que estava ajudando lá, ele estava parado lá na frente, e a gente nem dentro do carro. Ele disse, pastor, aqui seu documento. Você pode dizer que é coincidência se quiser. Pode dizer, irmão, para mim foi providência. Amém. Aí quando a gente sai, eu vejo uma figura, né? A gente saindo no carro, tinha um irmão que era bem grandão, Fernando, vocês conhecem ele, Fernando bem grandão, e Nelson. Nelson estava dirigindo o carro dele. Aí a gente sai, de repente um carro vem desgovernado, bate na traseira do carro, a gente vai mais para frente um pouco. Aí eu disse, eita rapaz, que batida é essa? Aí o rapaz desceu, o cara desceu, já desceu, fala aquelas coisas lá, um palavrão assim, chamando a mãe dele linda, maravilhosa, conselheira, né? Fernando desce, quando o homem vê o tamanho de Fernando, aí ele disse, doutor, pode deixar que eu ajeito aqui, né? Desci para ver Fernando no carro, bispo. Eu digo, peraí, deixa eu dar uma olhada, entra no carro, bispo. Eu disse, não estou nervoso não, eu vou entrar. Né? Entrei no carro. Irmão, o que é que eu quero dizer com isso? Quando você sabe, você tem confiança no tamanho que você é. Aleluia. As pessoas te respeitam. O diabo vai te respeitar, irmão. Quando você tem confiança, segurança. Fernando é grande fisicamente. Mas, irmão, você é grande espiritualmente. Tem que entender isso. Diga pela fé. Aí eu fico todo cheio de fé. Né? Deus me dá essas figuras de graça. Rapaz, eu disse a Sueli, rapaz, eu estou com vontade de ir na classe executiva. Porque eu compro lá na economia, é apertado, lá é difícil. Aí eu disse, rapaz, eu creio que eu vou receber um executivo. Na quarta-feira eu estava ministrando, uma senhora chegou para mim e disse, mas você vai na quarta-feira? Eu disse, vou na quarta-feira. Ela, ok, tudo bem. Aí eu estou indo para o Brasil na quarta-feira. Eu disse, tá bom. Aí saiu. Eu disse, Suelen, quando eu encontrei com o Suelen lá no aeroporto, eu disse, Suelen, eu acho que eu vou na executiva. Ele disse, mas tua passagem não é econômica? Eu fui olhar, porque eu estava com uma impressão tão grande, que eu ia na executiva, que eu fui lá no guia para tentar fazer um upgrade, né? Quando eu vi o preço, eu fiz cara de rico, mas quando eu vi o preço, eu disse, não quero hoje não. Né? Porque é muito caro e eu não ia gastar, né? Não é assim não. Aí eu disse, mas eu encontrei com o senhor, estou com a impressão que eu recebi na executiva. Ela, mas tu comprou? Eu disse, não. Quando a gente foi passando, o senhor lá pegou minha passagem, aí fez, seu Luiz Augusto, aí pegou uma passagem assim, rasgou aquela e me deu uma executiva. Aí eu fiquei com cara de fé, né? Aleluia. Aí o senhor disse, minha, disse, tu tem que crer mais. Aí ela passou. Aí como Suelen estava muito cansada, irmão, tinha vindo de Moçambique, tinha parado algumas horas, e eu disse, não, faz o seguinte, você vai, eu estou descansado, eu dormi aqui bem, você vai na executiva. Você quer fazer um saldo médio com a esposa, né, e tudo mais.
Aí eu fui levar ela na executiva, botei ela, senta aqui. Eu disse, não paguei para isso, eu recebi essa passagem, nem como, né? Eu vou colocar lá. Aí eu fui, né, para a cadeira que era de Suelen, porque a minha, ele é rasgado, lembra? Que era a minha era num corredor, né? E agora a de Suelen era numa ponte na janela, e um senhor bem gordinho. É ruim de andar com o porque você vai assim, irmão, às vezes, né? Aí eu disse, eita caramba, eu fui olhar a minha onde era. Aí fui olhar na quina, assim, bem legal, bem no corredor. Aí, Sueli, vem pra cá. Eu disse, vou não. Aí eu fiquei sentado, mas sabe aquela no avião que você entra numa cadeira que parece que não vai chegar ninguém. Aí de repente, quando estava para fechar a porta, chega uma pessoa, olha assim, eu disse, é a minha cadeira. Ele disse, tá bom. Eu saí, fui para minha. Quando eu ia passando no corredor, aquela senhora que pastor, vai para o Brasil, eu me encontrei com ela. Aí ela fez, pastor, o senhor já encontrou sua passagem, sua cadeira? Eu disse, já. Aí ela disse, e o senhor não foi lá ainda não? Eu disse, não, foi a senhora que deu a passagem. Ela disse, foi Deus. Aí eu disse, amém, glória a Deus. Mas muito obrigado, a senhora foi usada por ele, né? Aí ela disse, não, irmã, minha esposa veio cansada de Moçambique, então eu deixei ela com essa passagem, né? Então ela disse, mas onde é que o senhor está sentado? Aí eu disse, estou sentado ali. Eu acho que ela olhou assim, ficou com pena de mim. Não importa se é pena ou é qualquer coisa. O importante é ser usado por Deus, né? Aí ela foi lá dentro, aí vai lá dentro, aí volta. Eu sentei lá do gordinho lá, né? Sentei lá e ele fiquei apertadinho lá. Aí a Sueli disse, ô Guto, chegou o senhor aqui, sentado perto de mim. Não era para tu. Aí eu disse, o senhor disse, olha, eu tenho sentado lá, tudo bem, agora me puxaram para cá. Aí eu disse, não, eu não sei não vou falar agora, vou perguntar, né? Eu não sei nem o que está acontecendo. Aí quando a senhora passa novamente, irmãos, aí me vê, diz, o senhor não está lá não? Eu disse, não, nem sabia. Ele disse, não, vamos aqui. Ele veio aqui, senhor, passa para essa cadeira que o marido dela vem para cá. Aí eu fui, irmão. Eu não sei como essas coisas se processam, sabe, queridos? Porque muitas vezes, num avião assim, Francisco sabe um pouco mais do que eu, não há uma mudança assim de classe executiva. Eles nem vendem, as cadeiras são todas vazias, eles não vendem na hora. Aí você pergunta, como foi com isso? Milagres não se experimenta. Amém. Aí deixa eu te dizer, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Irmão, porque se você é abençoado, você abençoa outras pessoas. Eu fui abençoado pela forma de crer. Eu não pedi a ela, eu não cantei a pedra para ela me abençoar. Você entende isso? Eu nem falei que queria ir no executivo, ela não sabia. Ela podia pensar, né? Não, é o líder da igreja, ele vai no executivo. Mas não, eu não estava na econômica. Sabe? Aí eu chego lá, né? Aí a mulher me abençoa com a passagem. Aí, de repente, Suelen vai para o meu lugar, ela me abençoa com outra passagem. De repente, chega uma pessoa e senta no lugar, com uma passagem que nem estava fazendo conta. Queridos, deixa eu te dizer, foram 4 passagens que me abençoou. 4 passagens. Abençoou a minha vida, abençoou a vida da minha esposa, abençoou esse cidadão que eu nem sei, daquele gordinho que foi nas cadeiras. Aleluia! Sabe, queridos, quando Deus quer fazer, é assim. Pense pequeno se você quiser. O mesmo tempo e a mesma energia que você gasta para ter incredulidade, ao mesmo tempo, pensa a fé para crer na palavra. É pela fé, Quando a gente age em fé, irmãos, o universo move-se para nos abençoar. Aleluia. E eu não sei de você, meu querido, mas eu sou seletivo naquilo que escuto. Eu sou de um tempo, irmãos, quando a gente não tinha os livros do irmão Reagan. Estou vendo um irmão ali que nos abençoa muito com as traduções, né? Sambico, né? Irmãos, eu escutava, pegava. Eu não tinha tradutores, né? Pastor Bud em inglês, ele não traduzia. E como Teresa não aprendeu, eu também não aprendi não, né? Então, ele brigava com ela também. Mas, sabe, queridos, eu li os livros do irmão Reagan, gravava num gravadorzinho e ficava escutando.
minha voz. Eu escutava. Aí as pessoas diziam assim, está vendo como o pastor se agradou de Guto? Irmão, é porque eu andava em fé. Sabe, porque quem está em fé não suporta incredulidade. Se você anda com pessoa de fé, ela não vai suportar a incredulidade, ela vai te corrigir. E muitas vezes não era fácil não, irmãos. Sabe? Ele puxava para um nível maior. Não é? Dizia, olha, se você não muda essa confissão, você vai continuar vivendo da mesma forma. A gente tinha que mudar, e era pela fé. E tinha que ter um líder forte para poder dar uma ajustada na cabeça da gente, porque a gente está num pensamento miserável, mesquinho, pobre, medíocre, sabe, do interior da Paraíba. Aí chega um homem lá dos Estados Unidos, Deus levanta ele lá, vem para São Paulo, depois resolve ir lá para Campina Grande, Paraíba. Você sabe por que Deus falou com ele? Porque eu estava lá. Aleluia! Aí você está dizendo, mas é muita presunção. É não, irmão. Porque eu personalizo aquilo que Deus faz para mim. Eu sei porque sei. Ele foi para outros, mas outros não aceitaram. E aí? Eles poderiam estar falando da mesma forma que eu. Ele veio para mim. Você entende isso? Ele veio porque eu precisava. É como Lucas escreveu para Teófilo, mas por tabela abençoou outras pessoas. Querido, se sinta, se ache abençoado. O pessoal vai estar dizendo, esse pessoal está se achando, se ache mesmo. Você é abençoado, com toda a sorte e bênção, nos lugares celestiais. Deus foi com a tua cara, meu irmão. Deus foi com a tua cara. Você é uma bênção. Você é cabeça e não cauda. Você é abençoado. Aleluia. E é pela fé. Diga pela fé. Vou dar um dever para casa para você, tá bom? Tá bom? Você vai ver na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11. Conta quantas vezes tem a frase pela fé. Quantas vezes tem lá? Conta quantas vezes tem lá. Isso mostra a mim, irmão, que foi a fé que resolveu a parada deles. É a fé. É fé no coração. E ela se processa dessa maneira. Crendo no coração, falando com a boca. Simples assim. Eu dou graças a Deus, porque eu encontrei essa palavra da fé. E eu não sou mercadejante de incredulidade. Você chega para perto de mim e diz, minha vida está um caos. Haja luz. Vai haver luz na sua vida. Médico me desenganou. Ponto final é a palavra. Não o que um médico diz. Ele está falando o resultado natural. E eu quero te dizer, irmão, não gasta tempo dizendo que a coisa não existe, né? Não, a doença existe. A é real, o diabo é real, a circunstância é real. Mas a verdade é que Jesus já fez alguma coisa por você nesse sentido. Simples assim. Creia na palavra. Creia na palavra. E se mantenha debaixo desse ambiente de fé. O diabo vai tentar te tirar disso. Tem o controle. Amém? Muito obrigado. Quando Francisco me convidar mais, eu venho mais. Muito obrigado, Francisco. Deus abençoe.